Saúde da igreja com a paz do Senhor. Abram suas Bíblias no livro de Marcos, ou melhor, perdão, Lucas. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. A partir do versículo 23. Essa semana eu levei o meu óculos, né? Fiz um novo exame de vista e ficou a minha armação que eu já tinha nova ainda, né? Para colocar outra lente, e aí fiquei sem óculos. E aí sem óculos eu tenho um pouco de dificuldade de ver. Me deram aqui para perto, às vezes dá certo, às vezes não dá. Lucas capítulo 9, mas eu vou pegando aqui no monitor. A partir do versículo 23. Todos encontraram? E dizia a todos. Quem era que dizia? Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Amém? Os irmãos podem sentar. Prestem atenção. Também serei breve, irmãos, porque, como o irmão Presciliano falou, nós estamos cansados. Viajamos ontem cedinho, né? Já é uma viagem muito longa. Não descansamos lá, porque à tarde já teria que estar lá na igreja para sessão de fotos, enfim, né? E aguardamos ainda muito, né, para fazer toda aquela organização depois da formatura. Saímos para lanchar, voltamos já tarde para dar um cochilo, para manhãzinha já viajar. O pessoal veio de carro, como eu tinha ido de carona com o meu genro, e eles de lá foram viajar, então não tinha mais vaga para eu voltar, já que o carro estava completo, né? Eu tive que voltar de ônibus, tive que ir para a rodoviária, peguei um ônibus de 8h20, na verdade saiu 8h30, cheguei aqui 3 horas em Souza, aí peguei o meu carro que eu tinha deixado lá, cheguei aqui, era quase 4 horas da tarde, não é? Então já cheguei, aí fui aguar as plantas, fui fazer um café, fui ajeitar alguma coisa, também não dava mais tempo para dormir, né? E daí já tomar um banho, trocar de roupa para ir para a igreja. Então a gente está um pouco cansado. Mas pode ter certeza que estou muito animado, amém? Muito animado, porque, irmãos, é muito gostoso fazer a obra de Deus. O nosso corpo se cansa porque se fadiga mesmo, né? Mas como disse Isaías, né? Que o Senhor renova as nossas forças como o da águia, amém? A gente volta, então, eu pode ter certeza disso, irmão, que eu estou lhe dizendo, diante do meu Deus que está no céu, estou aqui, realizando o culto, e vou aqui abreviar, para que a gente possa, né, ter o nosso momento de descanso. Mas, pastor, a gente vai ter que fazer uma cerimônia fúnebre, a gente vai ter que fazer uma viagem, pode ter certeza que eu tomava ali uma Coca-Cola, um café forte, e a gente vai embora. Sendo para a obra de Deus, estou aí, amém? Justamente dentro, irmãos, desses princípios aqui da palavra. E dizia a todos, isso era Jesus falando. Aí tem aí uma condicional. Se, essa condicional na linguagem portuguesa, não é? É uma condicional se. Se alguém quer vir após mim, ou seja, não é obrigado. Não é obrigado, mas se você necessita disso, se você entende que é
a única forma, a única solução de que chegue no céu e possa ter uma vida eterna de paz, de alegria, de satisfação. Isso é Jesus falando, aquele que veio para nos tirar de quê? Da condenação. Porque todos nós estávamos o quê? Condenados. E ele é a única solução para nos tirar dessa condenação. Irmãos, e louve a Deus, quem já abriu a mente, aleluia, para entender isso. Louve a Deus, adore a Deus, glorifique a Deus, quem já abriu a mente para entender isso, porque irmãos, um dos maiores milagres que pode acontecer na vida do ser humano é ele ter essa compreensão, aleluia, de que Jesus deixou o trono no céu, de que ele veio se fazer homem, se humilhou aos homens, se entregou numa condenação para nos redimir quando nós não merecíamos, e ele nos poupou, ainda que a gente de repente tenha uma doença e morra com essa doença, ainda que tenha uma fatalidade e a pessoa morra dessa fatalidade, ainda que a pessoa que trabalhe e talvez não tenha a condição de vida que tanto queria ter, talvez muitas dessas coisas podem acontecer na vida de qualquer um, aleluia. Porém, irmãos, o maior milagre não é se alguma dessas coisas boas, uma cura de enfermidade, uma bênção material ou coisa desse tipo aconteceu. Não, a maior bênção, o maior milagre na vida do ser humano é ele ter tirado a venda dos olhos e ter visto Jesus de braços abertos, dizendo: venha meu filho, aleluia, porque eu estou aqui para lhe dar salvação para a alma. Esse é o maior milagre, amém, igreja? Tem gente que não tem entendido isso, porque não recebeu uma cura, se afastou de Deus. Tem pessoas hoje que são desviadas, porque orou por uma pessoa que estava enferma, e aí, né, Deus não quis. Ele é o dono da vida, ele quem fez, a Bíblia diz que ele dá a vida, tira a vida, ele faz o que quer. E ele é quem sabe o que está fazendo. Quem está entendendo, diga amém, igreja. Mas tem pessoas hoje que estão decepcionadas, que não quer mais saber de Deus, porque orou por uma pessoa para ser curada, não foi. Porque orou por uma porta de emprego e a porta de emprego não saiu. Então, irmãos, essas pessoas, é o que nós vamos ver aqui no texto que eu estou falando, estou dando uma introdução. Infelizmente, tão longe de compreender o que de fato é milagre. Distante de compreender o que de fato é milagre. Eu vejo aqui o testemunho de Prisciliano, que um dia ele terminou um culto numa bala, cheio de cachaça. Um dia, aquele menino que andava com Leandro, né, que ele veio aqui à igreja, renovou a aliança, né, e Deus quis resgatar ele, antes que ele pegasse e voltasse de novo para o mundo da bebedice. Mas ele disse: rapaz, eu conhecia Prisciliano, e Prisciliano andava, né, tinha uma vida, né, na bebida, da depravação mesmo da bebida. Não foi assim, Prisciliano? Acabou um culto na bala. Mas hoje Prisciliano está aqui, louvando a Deus. Ontem, eu vendo ele, né, lá fazendo o juramento, com seu cap lá, juntamente com a missionária Fernanda e as irmãs que foram também, né, concluindo esse curso teológico, para ter mais conhecimento, para fazer a obra de Deus. E olhando de cá, eu digo: olha só o que é que Deus faz, amém, igreja? Esse é o maior milagre, aleluia! Esse é o maior milagre, irmãos. Esse é o maior milagre, aleluia. Hoje ele está aqui glorificando a Deus. Quantos que se acabaram na cachaça? Quantos que até hoje não conseguem sair? Então, não é simplesmente uma cura, não é simplesmente uma porta de emprego, não é o filho que a pessoa tanto tem orado, mas até agora ainda não entendeu o evangelho. Mas é o livramento que Deus tem dado, aleluia. É a paz que Ele tem me dado no meu coração, mesmo diante dessa situação. É a força que Ele tem me dado, mesmo vendo muitas vezes os montes desmoronando ao meu redor, a tempestade quase afundando o barco, e eu ainda de pé, aleluia. Isso é milagre. Isso é milagre, irmãos. Isso é que a gente deve
glorificar o Senhor. Então ele está dizendo aqui, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Olha, pega o teu eu, aleluia, e joga no lixo. Pega o teu eu. Eu não sei, eu não posso. Irmãos, olha, Deus estava procurando alguém, escute isso, para que pudesse ir levar a sua palavra. A quem eu enviarei? Tinha ninguém. A Isaías, cheio de problema. Isaías despreparado. Olha o que Isaías diz: eis-me aqui. Quem está entendendo, diga amém, igreja. Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas em seguida ele diz: agora, Senhor, eu sou homem de lábios impuros. Ou seja, eu não tenho uma capacidade. Tua palavra é santa, tu és santo, eu não tenho essa capacidade. Aí a Bíblia diz que Deus pegou, mandou um anjo com uma brasa tenaz, colocou nos lábios de Isaías, aleluia, purificou seus lábios. E Isaías, o profeta Isaías, foi um dos maiores profetas messiânicos da história da palavra de Deus, irmãos. Foi o homem que mais falou sobre Jesus Cristo, sobre o Messias, foi Isaías. Inclusive, os estudiosos têm o livro de Isaías como se fosse uma pequena Bíblia, porque são 66 capítulos, porque tem umas questões lá, né, que eles têm o livro de Isaías como se fosse uma pequena Bíblia. Olha esse homem que ele mesmo diz: meus lábios são impuros, ou seja, eu não tenho capacidade, mas ele diz aqui: eis-me aqui. Amém, igreja? Eu estou, Senhor, para fazer a tua obra, para me entregar o teu mandato, pegando o meu eu e jogando no lixo. Irmãos, todo cristão precisa fazer isso. Ou nunca vamos compreender a palavra de Deus, porque o próprio apóstolo Paulo, escute bem, o próprio apóstolo Paulo, o homem que mais implantou a igreja, o homem que mais escreveu livros na Bíblia, um dia perseguia os crentes, porque ele era cheio de conhecimento teológico, mas não tinha o Espírito Santo. Então, de que adianta, irmãos, nós, igreja, todo domingo a gente escuta a palavra: Deus faz o perdão, o amor, a salvação, o evangelismo, o amor, irmãos, a dedicação, irmãos, a vontade, irmãos, a unção, o Espírito Santo, irmão, todo domingo, sem falar nas devocionais, sem falar na televisão, sem falar no celular, que os irmãos estão lá, que hoje tem mensagem de todo tipo, e Deus está falando, e a gente, na mesma situação, quando tem uma luta, se desespera, Deus já não existe mais, não tem oração, irmão, que adianta a gente ficar ouvindo? Quem está entendendo, diga amém. De que adianta, irmão? Porque esse desespero, Jesus disse para os discípulos, uma grande multidão, ele disse que esse desespero é para os ímpios. Ímpio é quem não conhece a Deus, ímpio é quem não tem intimidade com Deus. Jesus disse: olha, não estejam ansiosos por coisa alguma, está lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Não estejam ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haver de comer, nem de beber, nem de vestir, porque, olha, os pássaros não trabalham, não ajuntam celeiro, e o Senhor cuida de todos eles. Olha os lírios do campo, nem Salomão, toda a sua glória, se vestiu igual. Aí Jesus diz assim: vocês não valem mais do que os pássaros, vocês não valem mais do que os lírios do campo. Quem se preocupa com essas coisas são os ímpios. Aí está lá, irmãos, o ser humano lá, né? Perde o equilíbrio, não tem mais adoração, tem agora murmuração, porque não sei o quê, porque, meu irmão, tem que negar o eu, amém, igreja? Eu me submeti aqui, a primeira vez ao conselho tutelar, com um desejo ardente no meu coração, para servir, porque eu sabia que pela experiência, eu sou pai de família, criei meus filhos, minhas filhas muito bem, graças a Deus, com educação, com disciplina na igreja.
Também tenho filhos espirituais que a gente tratou, que a gente cuidou, que a gente ensinou. Temos uma igreja, então a gente tem experiência. São 55 anos hoje, mas na época eu tinha o quê? Sei lá, meus 50 e alguma coisa. Então me coloquei, me submeti, né? Contava, principalmente com os irmãos, né? Mas tem pessoas da nossa própria igreja que nem vai lá para dedicar um voto, mas tudo bem. Mas de repente eu não entrei. Tive uma votação excelente para a minha primeira vez, dentro de uma concorrência grande, porque aqui é politicagem terrível. Aqui tudo é politicagem, tudo envolve política. E eu não sou daqui, não tenho família aqui. Aí para mim era uma desvantagem. Mas na minha primeira, eu tirei mais de 200 votos e fiquei encostado lá na suplência. Mas irmãos, teve camarada lá que saiu esculhambando, que chamando gente de ladrão, que fez boca de urna, que não sei o quê. E pá. Eu saí de lá orando. Amém, igreja? Quem está entendendo, diga amém. Porque eu neguei o meu eu, irmãos. Eu saí de lá orando, adorando ao Senhor. O Senhor, foi feita a vontade de Deus. Deus sabe tudo, todas as coisas. Amém? Então, se Ele quisesse, Ele me colocaria lá. Foi o que Ele fez. Porque para mim, olha, já estava esquecido. Porque eu era o último suplente. Eu estava na suplência também, mas era o penúltimo. Eu era o penúltimo. Mas de repente, aí o primeiro suplente está lá tirando férias. Aí saiu um titular. Aí o suplente assumiu. Aí quando o suplente assumiu, aí precisou de um outro suplente. Aí foram atrás eu acho que eram 3 suplentes antes de mim. Um estava trabalhando, outro estava não sei o que, também trabalhando, outro não queria porque não sei o quê. Aí só sobrou para quem? Para mim, o último. Quem está entendendo, diga amém. Aí que pedaço o rapaz disse, rapaz, eu acho que vou entrar em contato contigo, tal, porque o suplente, sei o quê. Aí eu escutei aquilo, mas eu digo que não tem condição não, porque para mim já estava perdido, não tinha mais. Aí um dia Fernanda chegou e disse, rapaz, eu encontrei fulano tal, que é do conselho tutelar, e ele disse tal. Aí eu fiquei aguardando, de repente recebi uma mensagem para eu ir lá no DAI, que estava lá, né, era a secretaria e tal. Aí, pegaram meu nome e tal, não, porque só restou o senhor tal, aí o senhor quer a vaga? Eu digo, eu quero. Aí era para ficar como suplente, escute bem, suplente. Aí eu fui, tirei lá, parece que 3 férias. Aí voltei, fiquei aguardando para tirar as férias de outro. Quando eu voltei para tirar as férias de outro, no meu primeiro mês, aí saiu um titular. E só tinha eu de suplente, porque os outros não tinham mais. Aí eu fui assumir o quê? A vaga de conselheiro tutelar. Quem está entendendo, diga amém. Saí de lá como conselheiro. Aleluia. Que não tinha mais condição nenhuma, mas irmão, quando Deus quer fazer, eu paz. Aí fui lá me submeti de novo. Coloquei meu nome de novo e tal. Boca de urna e tal. Não deu certo. Aleluia. Senhor, muito obrigado. Graças a Deus, foi uma experiência boa. Até hoje tem gente que, ei rapaz, o senhor, eu pensava que o senhor estava lá, porque o senhor, irmãos, todos os casos que eu fui, as visitas que eu fui para resolver, seja em escola, seja em creche, seja em casa familiar, não teve uma família que a gente, sempre iam 2, né? Às vezes iam todos, mas na maioria das vezes eram 2 conselheiros, só não podia ir um. Irmãos, em todas essas visitas, essas pessoas choravam. Amém, igreja? Todas essas visitas, as pessoas choravam. Fosse o filho, fosse a filha, que estava lá rebelde, que não sei o que não queria ir para a escola e tal, que chorava ali naquela mesa, e eu orava, e eu aconselhava. Aleluia. Eu cumpri com minha missão. Então, irmãos, negar o nosso eu é em tudo. Amém, igreja? É em tudo. O que foi que Paulo e Silas fizeram quando apanharam, foram presos, amarrados, acorrentados lá, nus, no cárcere interior, humilhados, apanhados de vara? O que foi que eles fizeram, igreja? Mas, irmão, mas isso não é só para a gente ter, isso não é historinha não, irmão. Isso aqui é exemplo de vida cristã. Diga exemplo. Diga alto, irmão. Diga, para eu entender que a igreja está entendendo. Diga exemplo de vida cristã. Isso não é historinha não. Que a gente vê, aí quando com o outro é bonito demais, o cara pula e marcha e pega fogo e dá glória, igreja. Mas aleluia. Eita, o pregador é uma bênção quando vem aquele pregador. Mas quando é com ele, olhar para Paulo, olhar para Pedro, lá acorrentado lá,
coitado, um monte de soldado de lado, né? E a igreja lá orando, é bom demais, aleluia, de glória, o amor, irmão, e Paulo, irmãos, é bom demais, quero ver a viver, é a gente se comover, é bonito demais a gente ver Jesus se entregando na cruz, a gente ver pessoas sofrendo, não é, pelos outros, como era a igreja primitiva, muitas vezes até vendendo o que tinha para suprir a necessidade de quem não tinha. Quem está entendendo, diga amém. Eu, irmãos, e não digo isso por orgulho não, viu? Eu não digo isso por orgulho não, porque coitado de mim, que a Bíblia diz que tudo que nós devemos fazer ou nos gloriar, nós devemos nos gloriar em quem? No Senhor, amém, igreja? Coitado de mim, se tivesse alguma coisa para me engrandecer, porque eu fiz isso, coitado de miserável de mim, miserável, porque por mais que eu faça, jamais vou chegar perto do que Jesus fez por mim, igreja, jamais, não tem justificativa. Por isso que o salmista disse, o que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito, o que é que eu posso dar? Nada. Mas eu me esforço, irmãos, não para querer aparecer ou me engrandecer, como estou dizendo aqui, mas eu me esforço para fazer a vontade daquele que me amou e me redimiu e fez um grande milagre de salvar a minha vida. Eu me esforço. Quando eu faço por alguém, procurar ajudar, procurar ir lá, procurar chorar com ele, procurar muitas vezes, se for uma luta financeira, buscar um meio, sabe? Não é para querer aparecer, mas é porque, irmãos, é o Senhor, amém? Eu disse que não ia demorar, mas o Espírito Santo quer falar, amém? Porque a igreja, irmãos, igreja é adoração ao Senhor, igreja é testemunho, amém, irmãos? Igreja é luz, aleluia. Igreja, e isso é maravilhoso, é propriedade peculiar de Deus, aleluia. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu não estaria aqui, irmão, se eu não negasse o meu eu, pode ter certeza disso. Talvez eu tivesse até ficado lá em Campina Grande, era até mais propício. Minha esposa hoje disse, olhando aqui, estava falando com o pessoal, estava a família todinha lá, está lá nossa filha, né, tal, tudo lá na casa, o nosso filho está completando o ano, né, todo mundo lá. Fernanda deu um presente a ele nas carreiras, jogou na mão dele assim, deu um abraço, e o Uber já esperando, para a gente ir embora para casa, porque ainda tinha que ir para lá, para a igreja, porque ainda tem que fazer a maquiagem, porque ainda não sei o que, e a gente jogou os presentes lá, deu um abraço e saiu correndo. E a vontade da gente mas irmãos, mas eu neguei o meu. Tenho a oportunidade para isso, amém? Que a gente se programa, que a gente se resolve. Aí aquele dia a gente, se também não tiver algo que suja, que seja superior, porque aí a gente abre mão, porque eu neguei o meu eu. Eu neguei o meu eu, amém? E já aconteceu. Eu estava para ir pregar em Luiz Gomes, culto de casais. Preparei a mensagem. Tinha acabado de chegar de Campina Grande. Escute isso. Eu tinha acabado de chegar de Campina Grande. Aí estou lá, tal. Me arrumando, era um sábado, não era, Fernanda? Todo arrumado e tal. Aí de repente, minha irmã, a mensagem. Aí entra em contato conosco. O meu padrasto havia falecido. Aquele que me criou, eu tinha um amor de pai para ele. Vi ele lá enfermo, doente. Mas agora estava em casa e eu ia pregar. Irmãos, ele mexe com as estruturas da gente. Minha mãezinha triste, chorando, o pessoal lá chorando. Tal. Aí tu vem, Fernando, para cá, tal. Meu Deus. Aí, né, se eu não nego o meu eu, vou agora. Pastor, não vou poder ir pregar porque, né, meu padrasto morreu, minha mãe está chorando lá, tal, o pessoal tem que ir embora, tal. Tem um compromisso. Quem em cima da hora, irmão, vai pregar? Se fosse um negócio mais cedo, de manhã, um dia antes, talvez, mas em cima da hora. Os irmãos estão entendendo? Aí eu
entro no carro, oro ao Senhor, vou para Luiz Gomes. Claro, irmão, que não vai fluir como naquele dia, não é, Priscilene? Que a gente está, né, de bem, que está tudo legal, não vai fluir. Mas eu fui lá cumprir minha missão, entreguei a palavra, foi uma bênção, né? Houve ali oração pelos casais, houve ali restauração nos casais. No outro dia, Deus providenciou tudo, eu fui e fiz ainda no cemitério, porque não deu tempo de ir lá para o local onde eu estava fazendo a cerimônia. Eu fiz no cemitério, mas fui lá, fiz a cerimônia, né, orei pelos familiares, orei pela minha família. Mas se não nega o eu, irmãos, por isso que Jesus disse assim, vem, segue-me. Aí o jovem disse, deixa eu ir lá enterrar meu irmão. Jesus disse, deixa os mortos enterrar os mortos. Aí outro jovem disse, Senhor, eu quero ir contigo. Aí Jesus disse, vem e segue-me. Aí ele disse, deixa eu ir logo me despedir da minha família. Ele disse, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para entrar no reino. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Tem que cortar o cordão umbilical. Não é perder a relação, irmãos. Não é perder a comunhão. Não. Porque isso aí não é de cristão. A gente tem que ter comunhão até com ímpio. Mas é cortar o cordão umbilical. É ter estrutura. É saber que agora a minha vida é para Cristo. E aí sim funciona. E tome a cada dia a sua cruz e siga. Diga para o seu irmão aí, pode dizer para ele, diga, tem cruz, irmão. Diga, Jesus, faz entender. Peça a ele mesmo, diga, Jesus, me faça entender que existe cruz para a minha vida. É ele que está dizendo, toma cada dia a tua cruz. Cruz, o que é o significado de cruz? Morte, dor. Foi tudo isso que Jesus sofreu lá na cruz. Lá na cruz não foi o pessoal fazendo cosca nele. Olha aí, rapaz. Lá na cruz foi prego nas mãos, prego nos pés, humilhação. Sim ou não? A cruz era a pior condenação que existia. Humilhação, rasgar as vestes dele. Os irmãos estão entendendo? Dor, sofrimento, humilhação, exposição. Isso é cruz, irmão. Isso é cruz. Tem crente aí cheio de mimimi, tal, que não pode alguém olhar, não pode dizer, você não se converteu, irmãos. Não negou o eu. Não negou eu. Quem nega o eu, aleluia, faz igual a Ana, que passou anos orando para ter um filho, lá no pilar do templo, e o sacerdote nunca foi lá para dizer, mulher, por que tu choras tanto? Eu vejo que tu tem chorado, nunca foi. E no dia que ele foi, escute aqui para mim, no dia que ele foi, depois de anos, que todo ano Ana ia lá chorar, depois de anos ele chega lá e diz, ei mulher, até quando tu vai chegar aqui embriagada, hein? Diga assim, mas Ana era convertida. Diga, Ana tinha negado o seu eu. Porque senão ela tinha dado uma bronca tão grande naquele sacerdote. Eu venho aqui não sei quantos anos, o senhor nunca perguntou o que eu tinha, o senhor nunca perguntou, porque tem um bocado que ele está assim melindroso, sabe? Eu pastoreei aqui mesmo. E muita gente na igreja, eu ainda novato, não conhecia todo mundo, e a pessoa adoeceu, passou uma semana em casa, não falou nada, aí um monte de gente, novato ainda, tinha gente que eu nem sabia onde era a casa, aí depois chega a irmã, aí tem uma oportunidade, porque eu tive doente, ninguém foi lá em casa, e olha assim pra gente, e não sei o que ela ocupar o pastor. Mas quando foi que ela deu um telefonema, quando foi que ela mandou um recado, digo, pastor, que vem aqui em casa, que eu estou doente, ele fazer uma oração, porque eu tinha ido até de madrugada, irmão, e os irmãos sabem disso, de madrugada, eu já fui solicitado aqui em mudança, eu me mudando aqui para o Retiro, estava eu e Fernanda, a gente cansado de montar coisa a semana toda, a gente tudo quebrado, dormindo no chão, eu e ela, dormindo no chão, de repente o telefonema,
Ah, pastor, porque o menino aqui aí foi internado, aí não sei o quê, e tá aqui, tá morrendo e tal, se o senhor. Aí a gente corre para lá, chega lá, tá o SAMU, tá o menino em cima da cama e tal, mas o menino já tá morto, e o SAMU lá tentando, né? Mas a gente foi lá, aí tinha uns procedimentos no outro dia, e não sei o quê, ia rolar até a justiça, e a gente estava disponível até para ir para Patos, para ir. Já acordamos aqui de madrugada para ir atender aqui, ocorrência, para a gente, porque eu só não gosto de estar na casa de ninguém, a não ser que me chame. Agora, irmão, na hora que pressão eu estou lá, amém, igreja? Mas, crente milindrou, eu não vou mais para a igreja, porque não sei o quê, para quem vier aqui em casa, eu nem sabia que eu não tenho bola de cristal, não sou adivinhão. Agora está lá, Ana. Aí o sacerdote tem vergonha na tua cara, mulher, até quando é que tu vai vir aqui embriagada, hein? A mulher lá sofrendo. Ela disse, sabe o quê? Não tenha por filha de Belial a tua serva. É gente convertida, amém, igreja? A tua serva, aleluia. Aí contou a história para ele, que ele nem sabia, nunca perguntou a ela porque era que ela chorava, porque era que ela tinha, nunca perguntou. Mas ela, com muita humildade e dedicação, explicou para ela. Sabe o que foi que aconteceu? O sacerdote foi quem ficou quebrado, com certeza. Ele foi quem ficou humilhado. Pela humildade daquela mulher, abençoou ela. E naquela madrugada, depois de anos, a mulher engravidou e teve Samuel. Louvado seja Deus. É isso que Deus faz, irmão, quando a gente nega o nosso eu. Quando a gente toma a cruz. Amém? E para encerrar, porque o tempo aqui já está chegando, ainda falta 15 para 8, né? Mas eu quero terminar mais cedo. E dizia, porque qualquer que quiser, o quê? Salvar a sua vida, acontece o quê? Quem quiser salvar a sua vida, irmãos, o que é querer salvar a vida? É querer ficar no conforto, naquilo que é melhor para ela, para ele. Não, mas isso aqui é melhor para mim. O melhor para mim é eu nem falar com essa pessoa. Pode ser o melhor para você, mas é o melhor para Deus? É isso que Deus quer? Tem gente crente na igreja que é intrigada até de pai e mãe. Tem gente dentro da igreja, irmãos, que não tem contato, não tem comunhão nem com a família, que deveria ser um evangelizador, negar o eu. Ah, mas ninguém vai nem lá. Ninguém vai nem lá, ninguém visita ele, mas você, aleluia, é diferente, aleluia, você negou o seu eu, você está para servir o Senhor, aleluia, vai lá, ame, mesmo que a pessoa nem queira saber, não lhe dê nem atenção, faça a diferença. Hoje na minha família, irmão, o meu sogro está aqui, minha esposa, era cachaça em banda de lata, lá, tal. Um dia veio passar carnaval na minha casa, eu disse, olha, a única coisa que eu não aceito aqui é a bebida. Porque na minha casa eu não quero. Agora, se vocês quiserem sair, quiserem beber, aí as vendas aí eu não vou proibir ninguém. Mas vocês não é menino. Mas na minha casa eu não quero, nem traga para cá. E quando a gente sair, eu queria pedir para vocês que não botassem bebida na nossa mesa. Se vocês quiserem beber, vocês saiam da mesa, vá lá, toma um negocinho, mas entrega para a mesa que a gente tiver, não. Não, tá certo, tal. Nunca quiseram beber nada, Prisciliano. A gente saiu aqui para um bocado de canto aqui, passeando, levei ele para Balneário, levei ele lá para Luiz Gomes, a gente foi lá naquela bica e não sei o que e tal. Meu amigo, de noite eu rasgava uma melancia, botava dentro de uma bacia, Fernanda fazia pipoca, botava uma mesa e ia brincar de dominó, brincar, né? Não é jogar não, viu? Brincar de dominó, dar risada, conversar. Outro dia botei todo mundo, fiz assim tipo uma igreja, a gente trouxe louvor, tal, aí trouxe umas dinâmicas, umas brincadeiras. Irmão, no dia que eles saíram daqui, saíram chorando. Mas Fernando, a gente não bebeu, a gente não foi para farra de nada. E eu nunca passei um carnaval como esse. Todo ano agora eu quero vir para cá. No outro ano, no primeiro ano veio um carro, no outro ano veio 3 carros. A gente teve que botar colchonete lá por todo canto, espalhar. Tal, todo mundo animado, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o meu sogro chega para a minha sogra, de anos, desde que se conheceram, cachaça. Marinete, se tu ficava feliz se eu deixasse de beber, ela disse, era o melhor presente que você me dava. Pois a partir de hoje bebo mais não. Nunca mais bebeu. E nem quer bebida na casa dele. Hoje, quando tem, é só almoço, só conversa, brincadeira. E nem vê bebida na casa dele. Quem trouxer, ele manda embora.
nem som. Aí vê que ele liga um rádio lá, um negócio, mas não tem. Lá onde a gente faz o Natal, eu também nunca disse nada. Todo ano uma caixa de som, trago louvor, trago uma reflexão da palavra. Próximo ano a gente não quer mais bebida não. Agora parece um culto lá, aleluia. Aí minha cunhada é convertida, a sobrinha de Fernanda é convertida, o marido é convertido. A minha cunhada que a gente fica lá só quer saber de igreja. É assim que Deus vai fazendo, amém, igreja? Quando a gente o quê? Nega. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. E a gente deve perder a nossa vida, né? Porque quem quer salvar a vida, perde. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, faz o quê? Olha aqui. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Então, rapaz, isso aqui, para mim, o que eu quero é adorar a Deus, amém? Estou no deserto, estou adorando a Deus, estou bem, aleluia. Estou lá na prisão com Paulo e Silas. Silas, o que é que a gente está fazendo aqui? Estamos aqui adorando a Deus. A gente expulsou um demônio aqui e a gente está aqui e apanhou porque a gente expulsou um demônio. Aleluia, a gente fez a vontade de Deus. Fizemos, mas rapaz, eu estou todo arrebentado aqui, não tem nada não. Vamos adorar. Começaram a louvar, houve um terremoto, quebrou as cadeias, aleluia. É assim, irmãos. E eu estou falando isso aqui não é para me mostrar não, viu? Eu tenho aqui minha esposa que anda lado a lado comigo. E se eu estiver mentindo, ela pode vir aqui no altar e me desmascarar. Se está dizendo aí, isso é inventando. Porque ela sabe que eu sou assim. Tem meus momentos de fraqueza como qualquer ser humano. Aleluia. Mas vou para os pés do Senhor. Amém, igreja? Confiando. Se der certo, amém. Se não der, eu estou de bem com o Senhor. Ele guarda a minha vida. Ele proverá. Porque isso é a vida de um verdadeiro servo de Deus. Porque de que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro? Essa é a tradução. Ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Lutar por tantas coisas. Marta, estava lá Marta, lava as panelas, arruma a casa, e não sei o que, e varre, e lava a roupa. E Maria deixou tudo e fez o quê? Maria fez o quê, igreja? Deixou tudo lá os afazeres e sentou aos pés do mestre para ouvir a palavra. Quer nem saber, pode virar tirna aí, sentou lá. Aí Marta, Jesus, tu não te importa não, eu aqui cheia de serviço, atarefada, e Maria aí, manda ela vir me ajudar. Jesus disse, Marta, tu te inquietas com muitas coisas, quando uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Essa casa aí, Maria, um dia vai ficar aí, vai virar cinza. Vai vir gente que talvez vai vender, vai derrubar. Nem vai existir. Esses troços que tu está aí fazendo a maior besteira, o povo vai vender. E tu, Maria, aleluia, isso vai passar. Agora o que Maria está colhendo aqui nos meus pés aqui, isso aqui ninguém tira. Porque os céus e a terra passam, mas a minha palavra não há de passar. Não é que a gente vai ser relaxado, amém, igreja? Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Não é que a gente vai, né, o pastor disse lá na igreja, né, a gente vai fazer mais nada, né? Passar está na igreja. Está repreendido em nome de Jesus, viu? Vai arrumar desculpa para, né, deixar a casa bagunçada, não. Eu estou falando aqui de prioridades, amém, igreja? Prioridades. Por exemplo, eu tenho o dia de domingo na casa do Senhor. Meu irmão, eu não negocio por nada, a não ser que eu esteja em outro compromisso. Aí eu vou para Campina Grande, vai uma convenção, às vezes pode ser um convite, alguma coisa, se eu tiver um outro compromisso. Ou, se for, umas férias que eu tirei mesmo assim. Está minha esposa aqui de testemunha, que a gente procura ir congregar. A gente, onde a gente está, a gente vai congregar. Porque eu gosto de estar na igreja, eu amo estar na igreja, eu amo adorar o Senhor. Então, irmão, a gente não pode negociar essas coisas. Domingo é dia do Senhor. Amém, igreja? Eu não negocio. A não ser que seja para adorar a Deus. Vamos ficar de pé, igreja. O texto é rico. O texto é grande. E tem muito assunto para a gente tratar aqui. Mas fica aqui, irmãos, esse esclarecimento. A gente precisa negar o nosso eu. A gente precisa levar a nossa cruz. E a gente precisa se preocupar com as almas. Amém, igreja? Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro.
Começando pela minha. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e o quê? Começando pela minha. Então vamos fazer investimento. Quando a gente quer construir uma casa, irmão, a gente começa a fazer o projeto. A gente começa a juntar dinheiro. Se a gente não juntar dinheiro, a gente está lá com compromisso de parcelamento, está pagando. Aquele dinheiro a gente já deixa. Então a gente precisa fazer compromisso também, irmãos, de fidelidade com Deus. Não só de vir à igreja, mas da nossa oração, da nossa devocional diária, do nosso momento para ler a palavra de Deus, do nosso testemunho, da adoração. Dentro da nossa casa, quando foi aquele negócio que o bicho está querendo, escuta aí, lhe tirar e você repreender em nome de Jesus, ficar na posição, porque você já negou o quê? O nosso eu. Amém, igreja? Amém, igreja? E quando errarmos, escute, e quando errarmos, porque é do nosso instinto de ser humano e às vezes a gente erra, corramos para os pés do Senhor, peçamos perdão e nos levantemos, amém? Nos levantemos e Senhor, estou pronto, vou fazer a tua obra, aleluia, pisa na cabeça do diabo, não deixe